Tocando pelo mundo, capixabas sem fronteiras que fazem a diferença. Olá, está no ar mais um Pocando pelo Mundo, programa do Século Diário, que traz personalidades do Espírito Santo, capixabas que estão se destacando por aí afora. Estamos no ar aqui com a apresentação do Vitor Taveira, direto do estúdio 42B. Lembrar para você curtir, comentar, compartilhar e seguir também as páginas do Século Diário nas redes sociais, YouTube, plataformas de podcast, no Instagram, @TV Século. E estamos hoje aqui como convidada a cantora Luísa Boê, que desponta aí na sua carreira musical pelo Brasil. Atualmente ela está morando em São Paulo e para além das fronteiras, né? Teve até música dela que fez parte de trilha sonora de séries dos Estados Unidos. Vamos falar um pouco sobre isso também. Então, Luísa, obrigado pela presença aqui, aproveitando sua passagem, né? Depois de um show aqui em Vitória. Queria que você contasse um pouco da sua trajetória, que na verdade você nasceu nas montanhas de Minas Gerais, não é isso? Você veio ainda bebezinha para cá. Bebê. Primeiro, obrigada, Vitor, pelo convite de estar aqui, podendo bater esse papo com você, né? E, enfim, ontem teve esse show muito lindo lá no Teatro da UFES, da turnê Terra Mar, com o apoio da Secult, né? Que foi um edital de circulação. E, enfim, contar um pouco, né, da minha história. Eu nasci em Lajinha, que é uma cidade muito pequena, tipo 12 mil habitantes, no Caparaó Mineiro, mas Lajinha já pertenceu ao Espírito Santo. E tanto que ali naquela parte da divisa com Minas é meio que uma linha reta, assim, porque acho que eles simplesmente falaram, tipo, excluíram Lajinha do mapa. E o meu avô, ele era prefeito de Lajinha, quando eu nasci. E ele fez questão que eu fosse cidadã lajinhense, apesar da minha mãe estar morando aqui. Meu pai e minha mãe tinham um relacionamento meio que à distância, porque meu pai trabalhava em Lajinha, que ele tinha fazenda lá, e minha mãe trabalhava aqui. Mas eu sempre, né, eu cresci em Vitória e desde cedo, assim, eu tive a oportunidade de ter muito contato com dança, assim, né? Então, acho que meu primeiro contato com arte foi através da dança, balé, jazz, sapateado, dança flamenca, street dance, tudo. E aos poucos foi chegando esse lugar também da música, né? Acho que a dança me trouxe muito ritmo, essa coisa do reggae compasso. Veio muito por conta da dança, sapateado. E aí, quando eu comecei a estudar música com 8 anos, que eu fui estudar teclado, eu sinto que eu já tinha uma referência, assim, de ritmo. Eu sabia, né, o que estava acontecendo ali. E aí eu comecei a escrever poesia, ainda criança. Depois disso, eu sempre brincava, lembro que na escola eu chamava as meninas da sala pra gente compor umas músicas e falava que era Banda da Lu e distribuía autógrafos pela escola. Mas com 17 anos eu comecei a tocar violão. E aí com isso eu comecei a estruturar mesmo, assim, compor. E levou um tempo até entender que isso era, né, um caminho profissional, né? Quanto tempo levou? Eu comecei a fazer isso com 24 anos, porque 7 anos, no caso. Porque eu não cresci assim, a minha vivência, né, aqui em Vitória, apesar de ter esse contato com dança e tal, eu não cresci assim, tendo referências próximas de cantores, compositores que faziam isso profissionalmente, assim, que eu achava que isso era possível para mim, sabe? Então acho que foi uma coisa muito, é um hobby compor, assim, não é uma coisa que, né, com a minha história, não sou filha de ninguém da música e tal, eu não acho que isso é uma coisa que é possível, sabe? Você pensou em fazer outras coisas, seguir outra carreira? Sim, eu primeiro passei para fazer jornalismo na UFES, fiz um ano, e aí começou a greve das federais, isso foi em 2012, e aí eu tinha uma vontade também de fazer relações internacionais. Aí eu fiz vestibular de novo, passei para a PUC do Rio. E foi muito maravilhoso, assim, porque o curso de RI lá, ele é muito, tipo, ciências sociais, só que pensando também internacional. Então, meu primeiro contato com estudos de gênero, pós-colonialismo, tudo isso foi dentro da universidade lá. E aí eu trabalhei com direitos humanos. Então, eu trabalhei numa ONG, onde a gente tinha projetos desde, estudava, né, violência de Estado, também mudanças climáticas e lideranças religiosas, então era muito legal, porque eu conheci tipo, rabinos e padres e babalorixás e mães de santo e
pastores, todos que pensam a política de uma forma progressista. E aí, quando eu estava me formando, né, eu estava nesse estágio nessa ONG, estava me formando, eu estava compondo muito. Eu estava fazendo intercâmbio, eu passei a fazer intercâmbio em Paris, na Sciences Po, que é tipo uma super faculdade de ciências políticas. Eu estava compondo muito e eu compus uma música que me ajudou a elaborar a morte do meu pai. Meu pai, ele cometeu suicídio quando eu tinha 11 anos. E é muito, muito doído, né? Muito traumático, é um tabu. Então, o fato de você não poder falar sobre e não ter pessoas que passaram por aquilo dificulta, né? Você elaborar e dissolver o trauma. E quando eu compus essa música, eu falei, gente, eu acho que compor é mais do que um hobby, assim. Eu acho que é uma ferramenta mesmo de cura. Então, acho que isso aqui está a serviço de algo maior. E aí, quando eu compus essa música, eu já tinha várias outras composições, eu decidi que eu ia voltar do intercâmbio e eu gravar meu disco. E aí, eu já estava ali na Europa, né? A gente tinha visto 6 meses. Fui para Lisboa para trabalhar como garçonete e juntar a grana do disco. Foi em euro, converte, vai dar uma graninha que dá para gravar. E foi mágico, assim. Quando as coisas têm que acontecer, elas têm muita força, né? Então, eu cheguei no dia seguinte. Eu entrei num café que o azulejo do café tinha o desenho da minha tatuagem. E eu falei, é aqui. E aí eu expliquei a história pro dono do café. O café tava abrindo e eu sou poliglota. Então, tipo, eu falei, olha, falo várias línguas. Posso aqui atender pessoas de muitos países. Porque Lisboa virou um centro turístico surreal. E o dono falou assim, você começa amanhã. E aí foi incrível. E, tipo, e esse dono desse café, no meu último dia lá, ele ainda comprou PA e microfone para eu fazer um show. Então, minha primeira apresentação autoral foi nesse café. Foi tudo muito mágico. E daí as coisas só foram indo, sabe? Tipo, eu formei uma banda colando um cartaz na Unirio, na faculdade de música. Os músicos vieram dali. Aí daí eu gravei meu primeiro disco e foi. Caraca. Lá no Rio, né? E aí agora você está em São Paulo, não é isso? Agora eu estou em São Paulo. Que é pro Rio você foi para estudar inicialmente, né? Exato. E aí você chegou a compor lá, tocar, gravar. Sim. E aí o Rio, tipo, fui para outra coisa, mas o Rio é uma cidade muito musical, né? Tipo, o samba nasceu no Rio, o circo voador. Tipo, eu lembro que minha bolsa de iniciação científica era para ir no circo voador toda semana, assim, porque era tipo Caetano Veloso, Baby Consuelo, Rodrigo Amarante, Letrux, tipo, todo fim de semana tinha um show incrível. Isso foi me dando muita inspiração também, né? Tipo, referência. O circular nesses espaços também, conhecer outras pessoas, né? Da cena musical. É muito importante. Enfim, e aí, em dado momento, já tinha gravado o primeiro disco, tinha feito alguns shows, e aí eu bati na porta do Cassim, que é um produtor que eu sempre sonhei em trabalhar, me apresentei e falei, olha, eu tenho essas composições, eu sonho em trabalhar com você desde que eu descobri que você produziu meus discos favoritos do Los Hermanos, que são Ventura e o 4. E tô aqui com essas músicas, queria que você ouvisse, se você sentir, a gente podia gravar. E ele adorou as músicas e a gente gravou o EP Terra Mar. E aí foi quando eu senti de tipo, nossa, eu tô aqui com um produtor dos meus sonhos, vou convidar todo mundo que eu sempre sonhei em trabalhar junto. E aí, daí veio convidar o Catatal, que é um guitarrista de Fortaleza, que ele tem uma banda de rock psicodélico, brega, chamada Cidadão Instigado. E que ele gravou com o Otto, e aí eu conheci, né, o trabalho dele por causa das guitarras que ele gravava no trabalho do Otto. O próprio Otto, que tipo, sempre fui muito fã. Mandei uma DM para ele no Instagram e chamei ele para gravar comigo. O Manuel Cordeiro, porque eu vi na agenda do Cassim, estava aberta assim, e dizia, Manuel Cordeiro estará no Rio. Aí eu falei, oi? Que é um guitarrista lá de Belém, do Pará, Exato. Né? Da guitarrada. Da guitarrada, que veio, né, fazer participação no meu show ontem. E o Jacques Morelenbaum, que é tipo maestro que tocava com Tom Jobim, gravou cello. Então foi uma experiência muito maneira, assim, tá no Rio é um super privilégio mesmo de você ter acesso a essas pessoas. Agora eu encontrei no seu site, né, uma definição que eu achei muito, muito interessante, né, que fala
que a Luísa Boia tem um claro propósito enquanto artista, fazer músicas que, além de entreter, trazem consciência, conforto e pertencimento para o seu público. Suas composições são automedicina poética, como você disse, né? Para seus processos pessoais e abordam diferentes temas. Para a Luísa, compor é uma jornada de cura, é sobre transformar dor em dom. Você falou também, você também tem uma música para sua mãe também, né? Quer dizer, são coisas muito pessoais, mas que... Quer dizer, você tem percebido isso, toca outras pessoas, né? Às vezes as pessoas comentam isso com você, porque a arte tem essa capacidade, né? De atingir as outras pessoas de uma forma que às vezes você nem esperava. Né? Exato. E essa música especialmente é muito doido, porque, assim, semanalmente eu recebo mensagem de algum psicólogo, algum terapeuta dizendo que usou esse trabalho com essa música nos trabalhos com pacientes, em trabalhos terapêuticos. Muitas pessoas, assim, me escrevem, abrem o coração, assim, para contar das relações com as mães, né? Porque tem muita romantização em torno da relação com a mãe. Sim. Tanto da maternidade perfeita, quanto de que, como se mães não machucassem os filhos, sabe? Então, assim, essa música, ela é meio para quebrar um tabu, mas de um lugar muito amoroso também, né? De muito... Né? Tô vendo que você é imperfeita, mas eu também sou. E estamos aqui nesse trabalho, né, de cura, de perdão, de amor. E eu entendo que minha música, assim, ela tá muito a esse serviço. O Chico César uma vez escreveu uma coisa que eu peguei pra mim, assim, que foi: eu não canto pra você dormir, eu canto pra você acordar. E eu sinto que isso me guia, assim, porque ontem no show, não sei se você estava na parte da música Fortaleza, que eu peço para as pessoas repetirem. Como um mantra, como né? se fosse um mantra, né? Eu sou minha fortaleza. Porque, assim, eu sinto que tem tanta coisa que faz a gente... que distrai. Assim, o mundo é feito de muita distração, né? Pro bom e pro ruim. E, assim, a gente vai se distraindo, a gente vai esquecendo o que a gente tá fazendo aqui. A gente vai esquecendo o que a gente é. A gente vai esquecendo, tipo... a nossa beleza, assim, a nossa força, sabe? E eu quero cantar pra lembrar, sabe? Tipo... Eu quero estar a serviço dessa lembrança. Não, e as tecnologias sociais, hoje digitais, elas estão potencializando isso numa esfera gigante, né? Essa distração, esse não saber, é quando você olha. Sim, e aí a gente entra na comparação, né? Assim, entra na comparação, aí quando você vê, você desvalida absolutamente tudo que você fez. E, tipo, desvalida que a sua história de vida fez com que você talvez tivesse precisado de muito mais tempo para chegar num estado emocional que talvez tal pessoa não precisasse, ou social, ou financeiro, sabe? Então, assim, a construção de autoestima, né, para cada pessoa é de uma forma, né? Quando você tem questões de gênero, de raça, de sexualidade, de classe social, ou questões de saúde mental na família, tipo, tudo isso vai sendo, né, vão sendo percalços, assim, no meio do caminho, que faz com que a gente tenha tempos diferentes para se descobrir, né? Então, eu sinto que quando eu canto, eu quero muito, assim... tá a serviço da luz, assim, sabe? Tipo, se eu puder ajudar as pessoas a se sentirem bem... E hoje mesmo, e ontem, recebi tantas mensagens, assim, de pessoas que foram no show, gente que já conhecia e que não conhecia meu trabalho, dizendo: nossa, eu precisava muito ouvir o que você cantou ontem, eu precisava muito ouvir o que você falou. E, tipo, pra mim é sobre isso, assim, qualidade musical, tipo, toda uma preocupação com o trabalho musical e estético, mas também com a mensagem, sabe? Sim, fundamental. E você tem essa obra que você apresentou, que é Terra Mar, né? Sim. Tem um pouco a ver com uma coisa muito interessante que eu achei, que fala do entender-se, né, como ilha, ser terra e mar, né? Sim. Ilha, aqui na verdade terra, mar e mangue, né? Sim. Porque tudo se mistura ainda mais. Exato. E fala dessa questão entre a firmeza e a fluidez, né? Sim. Como é que você vem construir, como é que você se observa como essa cidadã que você nasceu das montanhas, porque você foi lá só para nascer, né? Mas você cresceu ilhéu, né? Cresceu no meio da ilha. Sim. O que você acha que isso representa, assim? Ainda mais estando fora e olhando, dizem, acho que é o Saramago que fala isso, né? Que para você ver a ilha, você tem que sair da ilha, né? Isso está inclusive no clipe da música Vitória, ali no... Sabe aquele globo que tem na Praça da Ciência? Praça da Ciência, Papa, aquela não? Não, lá dos namorados, Praça dos Namorados é aquela Praça da Ciência, eu acho. Sim. Tem, tipo aqueles globos terrestres. A gente fez uma intervenção ali de giz, que eu escrevi:
é preciso sair da ilha para ver a ilha. Não nos conhecemos se não sairmos de nós mesmos. Algo assim. Isso aparece assim no clipe. Porque eu sinto que é exatamente isso, assim. Quando a gente está ali no meio da ilha, a gente não enxerga. Sabe? A gente não percebe tanto a nível coletivo quanto a nível individual. E para mim foi muito importante para entender, tipo, de onde eu vim, que é o que eu canto, né? Eu digo assim, de onde eu vim para entender por que eu enxergo o mundo dessa forma, sabe? Não é banal ter crescido aqui, né? Não é, tipo, ter crescido... Né? Eu cresci em Jardim da Penha, né? Com a minha mãe, fui criada pela minha mãe, meu pai morreu muito cedo, então, numa família, né, de classe média, minha mãe, assim, que me deu tudo na minha vida, né? E ao mesmo tempo eu estudei, minha mãe super petista, super progressista, eu estudei numa escola super conservadora, onde o que era valorizado às vezes não era necessariamente o que eu hoje valorizo, né? E quando eu entrei na UFES, eu descobri uma outra Vitória. Nossa, imagina, eu vivi aqui no Porto, todos os shows, teve show Casa Porto, gratuito, tipo, do Marcelo Genesi, como que é? Do Novos Baianos, gente. Moraes Moreira. Moraes Moreira. Teve Tom Zé. Tom Zé, tipo, shows Luiz incríveis de Melodia. graça aqui, sabe? E pessoas que estudaram comigo na escola não vão. Tipo, a Move Cidade, um festival foda. Muita gente que estudou comigo não vai, assim, porque não se interessa, né? Então, foi muito, muito importante, assim, entender o meu contexto social, de onde eu cresci, onde eu quero estar, sabe? E essa coisa de nascer, né, nas montanhas e crescer no mar é uma metáfora também muito de mim como pessoa, minha personalidade, porque eu sou Capricórnio. Capricórnio é uma cabra que tem rabo de peixe. Então já tem assim, terra e mar, terra e água. Aí eu sou Capricórnio com ascendente em peixes. E aí tem essa coisa, tipo, nasci em Minas, cresci na ilha, então... E é uma coisa, né, na minha vida, na minha rigidez capricorniana, querendo, né, controlar tudo, e a fluidez pisciana querendo sonhar e se permitir mais. E como isso se manifesta também no meu trabalho, assim, porque eu sinto que o meu trabalho acontece porque eu sou muito focada. Tipo, a rede que você viu no cenário, eu fui na 25 de março comprar a rede, cortar a rede, comprei aquelas madrepérolas, colei cada uma delas, sabe? Então, tipo assim, as coisas ficam lindas e tudo mais, mas são feitas na raça, sabe? Então, eu sinto que isso me ajuda muito, assim, a, tipo, apresentar um trabalho muito... com muita qualidade, assim, sabe? Eu quero que a pessoa vá no show e tenha uma qualidade musical, e aí tem um figurino que conversa, tem um cenário para a pessoa entrar no universo, para entender quem eu sou. Porque se você só tá ali de fora, talvez você não faz tanta conexão. Mas eu acho que quanto mais eu facilito visualmente, sonoramente, e também nas letras, a pessoa, tô entendendo. E aí se identifica. Ou não, né? Mas assim. Então. Agora, você foi para São Paulo já com esse objetivo de musical, de carreira. Eu fui para São Paulo, assim. Fiz uma mudança no carro. Foi muito porque eu fiz um trabalho espiritual que eu senti que o Rio não estava me ajudando a crescer mais, sabe? E para mim, que é a música, eu digo assim, veio exatamente nesse momento, que é onde eu tô, né? Eu aprendi muito, mas para onde eu vou? Eu confio que tem algo que está me guiando e que eu preciso crescer. E eu fui para fazer show, porque São Paulo é um lugar onde você consegue fazer muito show. E tem um profissionalismo, assim, que não é, tipo, só mito, assim, sabe? É realmente, assim, uma coisa profissional e as pessoas se interessam, as pessoas pagam ingresso, assim, uma cultura de consumir cultura, sabe? E eu fui para isso. E aí já tinha show marcado com o Manuel Cordeiro na Casa de Francisca, que é uma casa icônica lá. E aí veio a pandemia. E aí eu falei, meu Deus do céu. Eu vim pra esse lugar, aqui, tipo assim, sem família, sem nada. Só que tudo fluiu. E aí eu comecei não, né? Voltei a fazer uma coisa que foi meu primeiro emprego. Eu comecei a dar aula de idiomas quando eu tinha 19 anos.
E eu dou aula de alemão, de francês e de inglês. Não. E aí eu comecei a divulgar novamente as aulas de idiomas e aulas de música. E aí, assim, o que me sustentou foram as aulas ao longo de toda a pandemia, assim. Foi uma coisa muito, muito importante, assim, porque eu sei quantos artistas não tinham Pois uma é, segunda opção tiveram. de trabalho e ficaram muito, assim, muito Sim. mal. E para mim foi assim, me senti muito privilegiada mesmo de poder ter esses conhecimentos para poder oferecer como um trabalho. E acabou que nisso eu senti assim, eu quero estudar música, sabe? Eu gosto muito de estudar. Sim. E eu falei, poxa, eu me dediquei tantos anos da minha vida para estudar muito, tipo, RI, ciências E sociais. você conseguiu compor nessa época da pandemia? Porque muita gente Muito. tem muita gente que compôs muito, outros ficaram bloqueados, né? Então, Compus muito, assim. E aí lancei um disco na pandemia, que é o Amanheci, que o Cassim também produziu. E esse disco, ele é muito... Eu sinto que ele é uma coisa muito específica, assim, uma bolha dentro do meu trabalho. Porque, além de ter uma estética muito mais pop, muito sintética, né? Muitos sintetizadores, tem percussão, que é bastante importante pra mim, mas também tem muitos sintetizadores. É um disco muito solar, muito pop, muito assim, pra cima, muita informação. Porque é justamente de um momento de vazio, sabe? E o que norteou a estética desse disco, os lançamentos e tal, foi muito o poder da imaginação, assim. Como que a imaginação, ela salva a gente da dureza dos dias, sabe? Imaginar o que ia acontecer, imaginar, como que vai ser voltar para os palcos, como vai ser voltar a encontrar os amigos numa festa, como vai ser ir para uma praia lotada. A gente vivia imaginando o pós-pandemia, né? Exato. Sonhando com isso. E eu acho que isso dá muita força, assim, poder imaginar, assim, não é sobre projeção, né, nesse lugar, mas lugar mesmo de imaginação da esperança, sabe? Acho que enquanto a gente pode imaginar, a gente pode sonhar, a gente tem força de vida na gente. Agora você tem uma canção que fala: de onde eu vim, eu carrego o meu jeito de olhar a vida. Sim. O que você carrega nesse olhar que vem daqui? Eu acho que primeiro essa coisa da mistura, assim, né? Eu acho que Vitória é um lugar onde tem gente de muitos lugares. E, tipo, muitos capixabas não são capixabas de certidão. É difícil encontrar alguém que é capixaba, filho de 2 capixabas, Exato. por exemplo. Cara, você tem um mineiro, um baiano, Exato. carioca, um paulista. Tem muito essa mistura e eu acho que isso influenciou muito, assim, na minha forma de ver, de também estar entre 3 estados com culturas muito fortes, né? Então, tipo, tanto recebi muito da música mineira, por causa também da minha família, que é toda mineira, mas também do Rio, né? Do samba, da bossa nova, mas também do pagode, sabe? Tipo, e muito também da Bahia, assim. Eu passei minha adolescência indo pra muita micareta, tipo, Ivete Sangalo, Chiclete com Banana. Eu fui fazer show em Salvador agora, eu falei, gente... E a galera lá ouve muito axé. Eu falei, gente, eu conheço tudo. Tipo, tudo faz parte do meu repertório. E eu acho que essa coisa de ter tido essas influências todas muito diversas, musicalmente, né, me constituiu muito. Tipo, ouvi muito Roberto Carlos, por exemplo, né, que é tipo um grande nome capixaba. Mas você falou que, né, no início que você, na época quando você começou, não tinha referências muito do Espírito Santo. Você assim, encontrou depois referências? Quem que você considera daqui que então, são? pra mim, tipo assim, minhas referências maiores capixabas, Sérgio Sampaio, Roberto Carlos, Jonathan Silva, de poesia, já assim, uma galera que já tá um tempo, né? Elisa Lucinda, tipo, a poesia dela é muito importante na minha composição. Mas hoje também a cena nova, tipo, pelo amor de Deus, né? Tipo, muitas compositoras, compositores, né? Você estava contando, inclusive, tem vários que estão em São Paulo, né? Você Sim. interage, essa galera capixaba, assim, nessa diáspora musical que está, né, tentando, né? Porque aqui é muito difícil você fazer muitos shows, né? Assim, autoral, por exemplo. Eu admiro muito o Prando, porque o Prando é um cara que, tipo assim... Realmente. Pra mim, o cara que eu bato palma, assim, meu Deus. O cara, ele faz show toda semana, tá lá, tipo, no rolê. E é um desafio, assim. E tem outra coisa interessante que é, na verdade, essa nova configuração da própria indústria, do jeito da vida, das coisas. O Silva mora aqui, né? Exato. O César MC, acho que ele mora aqui ainda também. Na verdade, eles começaram a fazer sucesso ainda aqui.
pelas redes e isso muda um pouco, né, dessa lógica. Já é possível, né? Mas embora assim, né? Não, Silva é uma super referência, assim. O Vista pro Mar é um dos meus discos favoritos e me influenciou muito. Foi muito referência, inclusive, no Amanheci, né? Por causa dessa coisa, assim, de pop que ele tinha nos trabalhos mais anteriores. Mas, assim, eu tenho muita vontade de voltar pra cá, assim. Esse é o meu desejo. Mas eu sinto que eu preciso muito abrir caminho, sabe? Eu quero que meu trabalho tenha reconhecimento nacional, quero que meu trabalho seja próspero o suficiente para eu poder viver dos meus shows e dos direitos autorais, sabe? E dar aula é uma coisa que eu amo, mas eu quero, tipo, poder dar algumas aulas ali, mas não que isso seja o meu ganha-pão como é hoje, né? E esse circular para fora também te trouxe essa possibilidade também de parcerias, né? Que é uma coisa que fortalece. Você estava falando do Manuel Cordeiro, né? Lá do Pará. O Otto, a Flávia Ferro, né? De Pernambuco. São dois que eu gosto, artistas, né, brilhantes. Só que a gente estava conversando, né, que na verdade você conheceu lá, né, em São Paulo, no Rio, mas eles não são, né, eles são do Nordeste, do Norte. Isso também é interessante, né, porque você estando lá, você não dialoga só com quem é de lá, né, você dialoga com toda essa galera que está correndo atrás. Isso, porque em São Paulo, especialmente, assim, no Rio tem muita gente do Rio, que já é da música e tudo mais, porque o Rio tem uma cena musical também muito, muito forte. Mas São Paulo, acho que como é um lugar muito de trabalho, todo mundo vai pra lá. Sim. Então, assim, o que eu conheço de artistas, né, do Pará, do Ceará, de Pernambuco, mesmo do interior de São Paulo, de Minas, assim, muita gente de outros estados que vão lá pelo trabalho, assim. E acaba que tem essa identificação, assim, porque São Paulo também... eu falo muito isso com o meu companheiro, ele é paulistano, né? E quem é de São Paulo tem umas referências muito específicas de você nascer na maior cidade da América Latina, onde, por exemplo, quando eu fui morar fora a primeira vez, eu nunca tinha ido num restaurante indiano, por exemplo. Não era uma coisa tipo, que eu, sei lá, que fazia parte da minha vida conhecer essas comidas. Aqui em assim. Vitória, você nem... Eu nunca tinha ido. Agora, quem nasce em São Paulo tem restaurante de todos os lugares. Tem, tipo, um MASP, sabe? Tipo, você tem muitos acessos que são muito diferentes da minha criação, assim. Então, eu acho que essa galera, assim, tem um modo de ver as coisas muito específico. E a gente que não é, tipo, eu, né, vindo do Espírito Santo, o Catatal, de Fortaleza, o Manuel, do Pará, mesmo que todo mundo se encontre ali, acho que tem um lugar de uma identificação, assim, de tipo, a gente não nasceu no centro do Brasil, sabe, no centro do mundo, tipo... geralmente, quando você tá fora, você tem de se juntar com outras pessoas que estão fora, né? Exato. Porque, por várias questões, também pelo momento de vida, né? Por não ter uma rede de apoio, você vai buscando... Exatamente. Isso acontece, então, isso é muito gostoso, assim, porque tem uma mistura também com a galera de São Paulo, né? Os músicos que me acompanham são de São Paulo. O Pedro, meu companheiro, ele tem uma banda agora, que eles acabaram de lançar um disco muito foda, que é a Tietê, que é toda com bastante referência da vanguarda paulista, Itamar Assunção, que a neta do Itamar Assunção, que é a Rubi Assunção, é uma das musicistas da banda. E você percebe, eu falo, tipo, quando eu ouço disso, eu falo, caraca, isso é muito São Paulo, tipo, mas só dá pra você fazer um primeiro disco desse, tipo, com 20 anos de idade, crescendo em São Paulo, porque, tipo, esse tipo de referência de experimentação é muito de acesso mesmo, sabe? E eu acho muito, muito bom, mas eu também gosto muito, assim, eu bato muito na tecla do intercâmbio, sabe? Eu acho que é muito rico. Eu gosto de trazer pessoas, né? Dessa vez eu trouxe o Manuel Cordeiro e a Tainá. E quanto mais pessoas, assim, eu puder tocar na cidade dessas pessoas, né? O Manuel, a gente tá doido pra eu ir tocar em Belém. Então, eu acho que isso é muito rico, porque aí também as pessoas aqui fazem amizade. Ontem o Manuel sentou com a gente no Pimenta Carioca. Tava uma galera, Roberta de Razão, Rodolfo Simor, Rodrigo Novo, outras pessoas da música também estão trocando com ele, que também vão poder daqui a pouco, sabe, fazer um trabalho com ele. Então, acho que isso é o mais rico, sabe? Tipo, criar ponte. Exatamente. E aí, por isso eu amo ser de Vitória, porque eu sinto que o meu lugar, enquanto eu me entendo, enquanto ser humano, assim, trabalho existencial,
é de ser ponte, Uhum. sabe? E é onde tá as raízes, né? Mas não é porque você tem raízes que você também não pode ter asas, né? Não, E exato. Que voar e lindo. sair, né? Exato. Agora me conta já rapidinho, falando dessa música Cocoon, que entrou na trilha sonora da série Resident Alien, né? Menino, Que é foi uma... uma como é que doideira isso. aconteceu isso? Como é Não, que eu também chegou? não sei, porque assim, normalmente quando você coloca uma Uhum. música, você precisa pedir autorização pro compositor, né? Meio básico. Uhum. Você faz uma cue sheet, tem todo um Uhum. procedimento. E aí, um dia comentaram no meu clipe com assim, Resident Alien. Eu achei o comentário mais aleatório que eu Nossa, já tinha recebido na minha vida. E eu sei que tem um filme, tipo, dos anos 80, que é uma coisa de alienígena, que chama Cocoon. Eu falei assim, sei lá, deve ser alguma coisa sobre esse filme. E a pessoa que escrever isso. Mas eu achei muito estranho, porque depois vi um segundo comentário. Aí eu falei, deixa eu dar um Google. Aí eu coloquei Resident Alien Cocoon. E tava lá. Que Cocoon fazia parte da trilha de um dos episódios. Eu falei, gente, não é possível. E eu não conseguia ver, porque é um canal que chama Sci-Fi, que é da NBC, mas que você tem que ser americano pra você acessar, tipo, coisa assim. E eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos, eu falei, Gabi, dá uma olhada pra mim, que eu achei muito estranho. Ele falei assim, amiga, tá, eu vou ver, mas não deve ser não. Aí ele me liga, amiga, tá tocando a sua música, aparece na legenda, Luísa Boes Cocoon playing on the radio, e a moça tá cozinhando, amiga, sua música, tipo, e foi um surto coletivo, porque isso no meio da pandemia, todo mundo trancado em casa, e eu descobrindo que minha música tinha ido parar numa série. E foi incrível, assim, porque eu acredito muito, assim como a Flyra, eu me identifico muito na Flyra, com a Flyra, não só, assim, tinha amiga, não só nesse lugar musical, mas num lugar, assim, humano, espiritual, que ela fala as coisas, a música, quando ela tem muita verdade, ela tem o caminho orgânico dela. E a música da Flyra foi para agora na série Horário Nobre da Globo, assim, organicamente. E assim como o Cucum foi parar organicamente ali. Óbvio que não dá para você viver uma carreira contando com isso, assim, eu não conto, né? Eu tô, tipo, eu acho que é importante ter uma editora, correr atrás das Claro. coisas, mas é aquela coisa, a gente faz a nossa parte e o universo faz a dele, sabe? Exato. E eu sinto que Cocum foi totalmente a parte que o universo fez. E foi muito legal, porque chegaram pessoas de outros países, essa série tem um público gigante na Rússia, por exemplo, tipo, então, é esse lugar, né? Vai se espalhando e foi muito maneiro. Música pro mundo, né? E só para terminar assim rapidinho, queria que você falasse um pouco onde você já chegou na música, onde você pretende chegar. Perfeito. Então, onde eu cheguei? Uau! Eu cheguei no lugar de ter passado no edital em primeiro lugar. Foi, acho que é uma das coisas mais... uma grande realização, porque eu escrevi esse edital. Tipo, eu escrevi sozinha, eu consegui as cartas de anuência ligando para os lugares. Eu convidei o Manuel e tal, a Ilha, que fez em Salvador, porque, né, assim, já tinha essa parceria. E eu fui aprovada e fiquei muito feliz, porque eu sinto que é um grande reconhecimento, assim, quando o meu estado reconhece que o meu trabalho tem porte para ser financiado por esse estado, sabe? Para ser levado para outros lugares. Então, eu valorizo muito essa conquista, eu valorizo as parcerias que eu já fiz. Ter gravado com o Cassim foi, tipo, realizar um sonho. Ter uma música numa trilha de uma série foi realizar um sonho. Poder ter feito show em Salvador, São Paulo, Palmas, Belo Horizonte, tocar com artistas, né? Fazer um dueto com Otto, assim. Eu sinto que realizei muita coisa mesmo, que eu sou muito grata. Mas eu tenho muita coisa ainda para realizar. Nossa Senhora. O meu sonho... sonho muito em gravar com a Cel. Eu sonho muito em fazer um show, assim, em que todo mundo esteja cantando as músicas junto, sabe? Eu sinto que é um lugar que eu ainda quero chegar, as pessoas conhecerem, né? Eu sinto que tem muita gente nova que chega, que eu ainda estou numa fase de formação de público. Mas também tem gente que já cantou ontem, isso é o máximo. Nossa, quero muito ganhar um Grammy Latino. Quero muito poder fazer turnês, assim, internacionais, trocar com artistas de outros países. Quero muito sentir que
que a minha música também, ela faz diferença num lugar mais macro, sabe? Chega em mais pessoas, assim. Ai, muitas coisas. Capricorniana, né? Ambiciosa. Claro. A cabrinha que vai subindo ali a montanha, ó. Vamos lá, vamos acompanhar aí. Depois você volta aqui para contar novas aventuras. Bom, essa foi Luísa Boer. Muito obrigado pela presença, pela conversa. Demais. Procurem, né? Ouçam, né? Acho que deve estar curioso, gente. né? Spotify, plataformas de áudio. Aproveita e vai lá também no Século Diário. Curte a gente ali também para acompanhar. Exato. Então, Luísa Boer com Z, né? Luísa Boer. B-O-E, acento no final. E também em YouTube também, né? YouTube, tem clipes super legais, vão sair os vídeos também dos shows, né, da turnê Terra Mar. E me sigam nas redes, conta para as famílias de vocês, os amigos, né, se você curtiu o som, porque música independente é muito no boca a boca, né? E pare, né? Minha dica é parar, dar um tempo em casa e ouvir, como disse um conhecido meu pai ouve só música. Ele para ouvir música, coisa que a gente faz pouco, né? A gente faz um monte de coisa em paralelo. Escuta com atenção, com carinho. Sim, com presença, né? É isso aí, isso é importante. Legal, obrigada, Então tá, até logo, Vitor. galera. Obrigado, Luísa. Até mais. Focando pelo mundo, capixabas sem fronteiras que fazem a diferença.